Bom dia, tudo bem, Larissa, Lucas, Raíssa, bom dia. Oi, Caio, bom dia. Oi, João, bom dia. Muito bem. Hoje nós vamos iniciar o último módulo, né? Tem aí, página 17. Distribuição eletrônica. Wilê, bom dia. Dia 1º. Opa, virou mês. 1/10. Nossa, hein, gente? Outubro. Meu Deus do céu. Larissa tá aí. Meu Deus. Amanda. Letícia. Fernanda. Lucas. Raíssa. João. Caio. Isabelle. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 comigo, 11. Quem tá faltando? Guilherme. Guilherme. Muito bem. Então, bom dia a todos. Mês 10 já, meu Deus do céu. Já estamos em outubro, 1º de outubro.
Espero que vocês estejam bem. Ficar um ano inteiro de férias, né? Que beleza, ano que vem. Ano que vem vocês vão estar todo vapor, né? Ficou de férias o ano inteiro? Nunca pensei que um dia a gente fosse viver um negócio desse, né? Meu Deus. Então, o Gustavo tá chegando. Então, nós vamos ver hoje o último módulo aí, né, da apostila de vocês. Vamos ver metade dele. E as regras de Vinícius Pauling e Octeto, nós vamos ver semana que vem, que é a última semana do bimestre, né? Aí acaba esse bimestre. Então, tem atividade avaliativa até semana que vem, não vai parar, né? Depois já começa o quarto bimestre. Lembrando que semana que vem, né? Na sexta-feira que vem, sem ser amanhã, na próxima, vai ser entregue os materiais do quarto bimestre para vocês, tá? Então, espero vocês todos lá. Vai ter junto com a entrega do material, nós vamos tomar um sorvete lá na escola juntos, né? A escola vai oferecer um sorvete para vocês, para a gente se encontrar, falar um oi, bater um papinho de longe, tudo com segurança, bonitinho, mas para que nós possamos recriar esse vínculo um pouquinho, né? Então, que vocês consigam ir aí com os pais de vocês, leva o irmãozinho, vai ser muito legal, vai ser muito divertido, vai ser um dia bem gostoso, uma tarde boa, tá? Nós vamos fazer isso com vocês do 9º ano e do ensino médio juntos, na sexta-feira, a partir da 1h da tarde. 1h, 1h30 para frente, né? Porque nós vamos dar aula até meio-dia, normal, as lives vão estar acontecendo, né? Eu, por exemplo, tenho live até meio-dia, todo dia. Aí terminou a live, a gente vai almoçar, e aí a gente vai para a escola. Entre 1h, 1h30, nós já vamos estar com tudo pronto, preparado para vocês. Para a gente entregar os materiais, tomar um sorvete, bater um papo, passar um tempo precioso, né? Ao lado de vocês, né? A gente brinca, mas a gente tem, eu principalmente eu falo por mim, né? Não posso falar pelos outros, mas eu sinto muita falta de estar na escola, de estar com vocês, né, esse contato físico, né? Para mim é muito importante. Então, espero vocês lá. Fechou? Bora tomar um sorvetinho? Hã? Vocês estão dormindo ainda, não quer sorvete? Quer um leitinho na cama? Leitinho? Não, né? Tá calor. Um leitinho gelado vai bem. Aquele leitinho. Você apoia, Lê? Perfeito. Imagina aquele leitinho. Quando eu era criança, minha mãe fazia muito. Agora faz tempo que ela não faz, hein? Porque a gente fica velha, ninguém faz mais nada pra gente. Isso que é bom ser jovem, adolescente, criança. Minha mãe fazia um leite, botava leite gelado, ou normal, temperatura ambiente. Aí colocava chocolate. Aí colocava 2 bolas de sorvete, tipo um milkshake, assim, 2 bolas de sorvete. E eu gostava muito aquelas bolachas recheadas de chocolate. Podia ser qualquer uma, assim, mas a mais gostosa era aquela Bono, uma bolacha do palhacinho, chocolate bem forte. Aí você põe no meio, bate no liquidificador, sorvete de chocolate com a bolacha e o leite. E põe Nossa, umas minha mãe 2... nunca fez essas coisas pra mim, não. Não? Aí você põe assim, ó, umas 2 pedras de gelo. Nossa Senhora! Uma delícia. Muito bom, muito bom. Minha mãe fazia direto para nós aqui em casa. Para mim e meus irmãos, né? Falava, ai, calor, né? Vamos fazer um negócio para nós. A gente fazia aquele copão assim, ó. Pau, mandava ver. Gostava, vixi. Mas já que não vai ter um leitinho gostoso desde da minha mãe, vamos tomar um sorvetinho, né? Bora? Bora tomar um sorvetinho? Sexta-feira? Todo mundo junto? Bater um papo? Rever os colegas, os amigos aí? Vai ser bom, vai ser um momento
muito precioso. E eu espero vocês lá, hein? Todos vocês. Na entrega do material não vi quase ninguém do bimestre passado, sala de vocês, porque eu fui no outro dia, né? Eu fui no dia do nono ano, mas foi poucas pessoas buscar o material. Foram depois, eu acho. Então, se o pai não puder ir, vão vocês já são mocinhos já. Vai, pega a carona com o amigo. Vamos lá, vamos embora tomar um sorvetinho e bater um papo. Espero vocês, né? Então, vamos lá. Hoje... Oi, Gu! Bom dia! Ai, que saudade. Cadê o seu tupete? Uma saudade, seu tupete. Você tá de cabelo branco? Hã? Não? Ah, Gu, fala aí comigo. Gu não fala mais comigo. Vocês não falam comigo? Vamos lá. Distribuição eletrônica, página 17. Bem tranquilo esse módulo, nós vamos falar só da primeira parte. E depois, na quinta-feira, nós vamos trabalhar com 2 regrinhas para trabalhar para estudar distribuição eletrônica, tá? O nome já fala, ó, distribuição eletrônica. Como que vocês acreditam que os elétrons estão distribuídos no átomo? Então, vocês viram, né, que o número que está na tabela periódica, lá em cima, laranjinha, é o número atômico do elemento químico, né? E o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? E aí, eles ficam distribuídos dessa forma aqui, ó. Dentro do núcleo, nós temos prótons e nêutrons, cargas elétricas positivas e cargas elétricas neutras. E em volta, nós temos os elétrons, que aqui ele está desenhado de verdinho. Então, os elétrons estão aqui, tá? E aqui, prótons e nêutrons. Na tabela periódica, nós vamos ter, né, os elementos químicos. E do lado aqui, ó, no canto direito da apostila de vocês, né, nós temos aqui, em laranja, o número atômico, ok? Tem uma atividade aí extremamente simples. Ele diz assim, ó. Dados os elementos químicos a seguir, determine o número de elétrons presentes em sua eletrosfera. Alumínio 13. Pessoal, alumínio 13. O alumínio está aqui. 13 é o número atômico dele. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, é só colocar o número 13. O número o número atômico dele é o número de elétrons, tá? Então, esse exercício aí é extremamente simples, né? Só colocar aí os valores que já estão aí escritos sem problemas nenhum. Eu creio que o Miguel deu essa parte, né? Aqui embaixo vai ficar quando a gente escreve, né? O elemento químico, ele fica aqui inferiormente do lado esquerdo, né? Aí eu posso pôr a massa aqui em cima ou do lado direito aqui, né? Mas o que fica embaixo do lado esquerdo é o número atômico, tá? Então, coloque aí, ó, alumínio 13, hidrogênio 1, argônio 47, neônio 10, sódio 11, cálcio 20, bário 56, esse QR 36, criptônio 36. O número atômico existente é o que caracteriza e diferencia cada elemento químico. Como você imagina que estejam distribuídos ou organizados elementos
na eletrosfera de cada elemento? Aqui é uma resposta individual de vocês, uma resposta pessoal, tá? Como você acha que está distribuído e organizado esses elétrons, tá? Depois, vocês vão pegar um elemento químico do item 1, pode ser qualquer um desses aqui. Aí você colocou o número atômico aqui, que é o número de elétrons. Depois vocês vão fazer aqui embaixo, nesse espaço, um desenho de forma que você imagina que estejam distribuídos os elétrons nesse átomo. Lembrando que precisa colocar o número de elétrons que tem aqui, tá? Então, faça o exercício de 1, 2 e 3. E hoje, infelizmente, vocês vão ter que compartilhar o desenho comigo na tela. Porque eu preciso saber mais ou menos como que vocês imaginam que esses elétrons estejam distribuídos aí. Lembrando que o número que você pegar, você tem que contar, né, colocar esses elétrons dentro do núcleo. Dentro do núcleo e dentro da eletrosfera, tá? Tenta fazer, vai lá. Vou dar um tempinho para vocês. Mandar na agenda Edu, que ele... O elétron? Não, vou fazer agora. Tá doida? Não, nós vamos já fazer rapidão. 1 minuto, vai? Ó. Rapidez. Na hora que vocês habilitarem a câmera, não precisa mostrar a cara de sono. Só abre a câmera e coloca assim. Olha, ó, meu caderno de anotações da sala de vocês, com as notas, as presenças. Gente, isso dá um trabalho. Meu Deus do céu. Cadê a Júlia? Ué, a Júlia não veio hoje. Aliás, faz um tempinho que ela não anda aparecendo. E aí? Quem vai compartilhar rapidinho? Professora, pode tirar foto e te mandar no WhatsApp? Me mandar no WhatsApp? Não dá para abrir aí rapidinho para mostrar para a galera? Porque para eles... Porque cada aluno vai ter uma visão do átomo. E é isso que a gente vai partir daí para discutir. Aí vocês mandarem para mim individual, eu não consigo compartilhar. Cada um vai fazer de um jeito, mas é super normal. No entanto, existe, né, vários modelos atômicos. Existe vários tipos de distribuição diferente. Cada cientista tem o seu, né? Rapidinho. Não vai ficar com vergonha, não. Tudo certo. Jogo rápido. Só mostra
e fecha. Que vergonha é essa? Meu Deus. Pronto? Vai, quem vai ser o corajoso ou corajosa aí? Amanda é corajosa. Né, Amanda? A Raíssa, a Fê. Bora. Ale. Gu. O Gu tá dormindo. Gu. Pronto? Ai, gente. Oh, meus queridos. Não sabe como desenhar? Então, você tem que tentar imaginar como que você acha que estão distribuídos esses elétrons aí nas camadas na sua cabeça. Como será que está distribuído isso, né? Imagina para o cientista imaginar, nossa, igual tem aí um que está com 56, né? Não, mentira. O bário, 56 elétrons. Como será que esses elétrons estão circulando aí, né? Como será que eles estão? Não, não tem certo nem errado. Por enquanto, não. Depois a gente vai ver. Eu não precisa aparecer na câmera não, né, Sora? Hã? Não precisa aparecer você. Põe o desenho só. Tá. E fala alguma coisa para ficar grandão na tela. Olá? Hã? Não, a hora que você pôr a foto, a imagem, aí você fala um oi, qualquer coisinha assim, só para você ficar como orador principal, para o seu desenho ficar maior, para enxergar. Ah, Senão fica muito tá. pequenininho. Tá conseguindo ver? Certo, você pegou então o neônio, que são 10. Contando as bolinhas aí que você colocou, tem 10 bolinhas? Tem. Certinho. Legal. Você fez 10 voltas, Fer? Ou você fez 5? Como assim? Quando você... Aquela volta que você fez assim na eletrosfera, você colocou o núcleo, aí você fez assim, uma aqui, né? Aí você foi fazendo assim, não foi? Você contou quantas Sim. vezes você fez isso? Eu fiz 5. Aí eu fiz uma bolinha de cada lado. Ah, você fez 5. Tá bom. Legal. Quem mais? Obrigada por compartilhar. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vai, coragem! Só a Fernanda? Brincadeira. Vai, Zé.
Mostra esse desenho para mim, vai. Não, ninguém mais vai mostrar. Vou dar um ponto para Fernanda. Professora, Oi. posso mostrar? Claro, deve. Dá pra ver? Qual que você escolheu, Lê? Que tem 11, eu não sei falar o nome não, professora. 11. Isso. É o sódio. Quantas camadas você fez? 7. Quantas? 7. Tá, ótimo. Quem mais? Mais alguém? Senão a gente está demorando muito. Tem que ser um pouquinho mais rápido. Mais alguém, mais alguém, mais alguém? Não? Tá. Então, vamos lá. Níveis de energia. Agora a gente vai ver como que isso acontece. Vamos lá. Vocês vão ver que legal que os caras inventaram. Então, a minha aqui não tem, né? Porque cada um pegou um. Níveis de energia. Os elétrons dos átomos são distribuídos ao redor do núcleo em camadas. As camadas da eletrosfera podem ser comparadas às órbitas dos planetas ao redor do Sol. Mas, por que é importante sabermos a forma com que os átomos se organizam? Por que aprender a estrutura organizacional de cada elemento químico? De modo geral, os átomos não se apresentam de forma isolada, ou seja, os átomos dos elementos químicos se unem formando moléculas. Os átomos dessas moléculas se unem através de ligações químicas. Para formar a molécula da água, a órbita eletrônica mais externa do átomo de oxigênio e de cada átomo de hidrogênio compartilham um par de elétrons. Esse compartilhamento constitui uma ligação química. Para fins didáticos, ficou mais fácil, em vez de fazer como as meninas desenharam. Oi, filho. Não tem problema. Vai lá fazer no banheiro. Mamãe troca depois. Peraí, gente. Vai lá no banheiro. Para ficar mais fácil, o que eles inventaram? Eles inventaram as órbitas como tá aqui no desenho, ó. Como se fosse as órbitas do planeta Terra. Então, aqui no meio seria o Sol e aqui em azul, ó, as órbitas. O elemento químico que está aqui é o oxigênio. Se a gente pegar na tabela periódica, o oxigênio, ele está aqui, ó. Oxigênio. Acha todo mundo aí, pega a tabela periódica e acha o oxigênio aí. Ele tá assim, ó. Deixa eu descompartilhar. Ele tá assim, ó. Oxigênio. O número atômico dele aqui é 8. E aqui tá 2 e 6. Oi, filho. Certo? O que tá querendo dizer aqui? Que aqui é o número atômico. E se vocês somarem aqui, ó, sempre vai dar esse número. Que, filho? Peraí, gente. Ô, meu filho. Tira tudo.
Desculpa, pessoal, que ele acordou agora. Então, olha só. Qualquer elemento químico que vocês pegarem aí, vai estar assim. Vou pegar um outro, quer ver? Cálcio. O cálcio tá assim, ó, número 20. Ca 20. E do lado de cá tem vários números, assim, 2, 8, 8 e 2. Tudo bem? Assim. Todos os elementos estão assim na tabela periódica, ok? Se a gente somar, tem que dar 20 aqui, ó. 8, 16, 17, 18, 19 e 20. Somando tem que dar 8. 6, 7, 8. Então, o que são esses números aqui? É a quantidade de camadas que tem aquele elemento químico. Então, o oxigênio, por exemplo, você tem o núcleo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com 8 átomos, com 8 prótons. E em volta aqui, ó, você tem uma camada com 2 elétrons, 1, 2 elétrons, e outra camada com 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada elemento químico da tabela periódica vai estar distribuído assim. Do lado esquerdo tem o número de camadas que ele tem, de eletrosfera. Então, o oxigênio tem 2. Quantas camadas tem o cálcio? Quantas? E aí? Muito bem, Larissa. 4 camadas, certo? Como que vai estar distribuído aqui? Vai estar assim, ó. Uma camada, a primeira camada, com 2 elétrons. A segunda camada, com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A terceira camada, com 8 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a última camada com 2. 1, 2. Tudo bem? É assim que ocorre a distribuição das camadas da eletrosfera dos elementos químicos. Então, qualquer um deles que vocês pegarem aí, é assim que vai fazer, tá? Por que a gente não faz assim, ó? Como tinha aí o modelo, né? Uma camada com 2 elétrons e a segunda camada com 6 elétrons. Pode fazer assim? Até pode. Mas imagina o elemento químico que tem 118 elétrons. Imagina a bagunça que não ia virar isso daqui, né? Então, para ficar mais fácil, eles distribuem assim, em camadas assim. Então, por exemplo, o que a Fernanda fez, o que a Letícia fez, pode deixar. A única coisa que vai mudar é o quê? O que ficou de errado no exercício delas, que deve ter ficado errado de todo mundo. Por exemplo, a Fê usou 10, o neônio. Olhem na tabela periódica para vocês verem. O neônio tem duas camadas. Uma camada com 2 e a outra camada com 8. Então, ele é assim, ó. Ne10, 2 e 8. Então, se a Fernanda fosse desenhar ele teria que ficar bem parecido com esse daqui. A diferença é que ele ia ter 2 aqui na primeira camada e na segunda camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8, certo? Então, ele não teria várias camadas. Ela fez 5 e em cada uma ela colocou 2 elétrons, certo? Isso não vai acontecer. A distribuição eletrônica, ela é distribuída, esses elétrons são distribuídos nas camadas que estão na tabela periódica. Então, todas as vezes que vocês forem trabalhar com eletrosfera, com distribuição eletrônica, vocês têm que olhar na tabela periódica e ver como que esses elétrons estão distribuídos em cada uma das camadas. Quantas camadas ele tem? Então, é só olhar. Então, se vocês pegarem a tabela periódica lá, o elemento químico de número 56 é o bário. Então, achem lá o 56 para mim. 56 é o bário. Olha ele aqui, ó. Aqui. Olha ele aqui. Esse é o bário. Olha quantas camadas ele tem de eletrosfera, né? Então, vamos contar? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas, certo? Ele vai ter 6 eletrosferas, 6 camadas da eletrosfera. Então, o cientista, ele já colocou essas camadas na apostila, na tabela periódica, tá? Então, eu não posso fazer essa distribuição eletrônica do jeito que eu quero. Eu tenho que seguir a tabela periódica, tudo bem? Outra coisa importante que tá falando aí é que o último número da distribuição eletrônica, a última camada, é chamada de camada de valência. O que é camada de valência? É a última camada do átomo, tá? Por que a camada de valência é tão importante? Por que ela recebeu até um nome? Porque, pessoal, quando essa camada ela está na parte exterior, ela é a que está ficando por fora, certo? Então, é ela que vai se associar à camada de valência de outro elemento químico para eles se unirem e formar uma molécula, ok? Então, a água, por exemplo, é formada por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O oxigênio está aqui, ó, certo? O hidrogênio, ele é um elemento químico de número 1 e ele tem um elétron na última camada, porque ele só tem uma camada. A hora que ele vem aqui, ele faz isso aqui, ó. O elétron dele, da camada de valência, se une ao camada de valência do oxigênio. Aí ele vem mais um aqui e se une aqui mais uma vez. E aí, quantos elétrons vão ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Nós vamos ver na próxima aula que o máximo de elétrons que pode ter na camada de valência é 8. Digamos que os elementos químicos, quando eles chegam em 8 elétrons na última camada, eles chegam no nível que a gente chama de estável. Se a gente analisar todos os gases nobres, olhem lá para vocês verem os nobres, que é todos que estão aqui, ó. Todos esses são gases nobres. Se vocês olharem nos gases nobres a camada de valência, quantos elétrons tem na camada de valência de todos eles? Eles são iguais na valência. Olha para mim, quantos elementos eles têm? Na última camada. 8. Entende? Eles sempre vão ter 8. Sabe por quê?
Porque os gases nobres não se misturam com outros elementos químicos, certo? Por que que eles não se misturam com outros elementos químicos? Porque a camada de valência dele é estável. Como ela é estável, ela não consegue se associar a ninguém. Por isso eles são chamados de nobres, porque eles não se misturam com ninguém. Porque o máximo de elementos na camada de valência são 8. Tudo bem? Fechou? Aí o cientista descobriu mais uma coisa. Quer ver que ele descobriu? Ele descobriu que se a gente analisar os elementos químicos, tudo que eu falei está escrito aí, tá? Se a gente analisar os elementos químicos, eles vão ter, no máximo, 7 camadas, certo? No máximo 7. E aí o cientista deu nome para cada uma dessas camadas. Então, a primeira camada aqui, ó, olhando aqui, a primeira chama K. A segunda chama L, tá? Então, o oxigênio tem quantas camadas? 2. A K e a L. A K, gente, sempre vai ter, no máximo, estourando 2 elétrons. Olha a tabela. Então, a primeira camada de todos eles só tem 2 elétrons. Se eles tiverem mais que 2 camadas. Então, vamos lá? Olha só. Peguem a tabela aí de vocês. Vamos lá. Vamos ver se dá para vocês enxergar aqui. Ó, o lítio e o berílio. Olha na tabela de vocês que a minha não dá para enxergar. Eles têm 2 camadas. Na primeira camada, quantos elétrons eles têm? 2. 2. Agora, olha, em todos os elementos químicos, todos, com exceção o hidrogênio, que só tem 1, porque a primeira camada dele tem 1 e ele se associa para juntar. Todos os outros percebem que a camada K só tem 2 elétrons? Foi isso que o cientista colocou na tabela. Que o máximo de elétrons que pode conter na camada K, que é a primeira camada, são 2. Na camada L, no máximo pode ter 8. Então, se você olhar, por exemplo, da família do terceiro período para baixo, olhem aí no sódio e no magnésio, no 11 e no 12. O 11 e o 12 tem 3 camadas. Olha a segunda camada, quantos elétrons tem? Os 2. 8. Agora, olha aqui no 22 e 23. Estou pegando uns números aleatórios. 22 e 23 aqui. Olha a segunda camada, quanto tem? 8. Se você olhar em todos os elementos químicos, o máximo de elétrons que vai ter são 8. E assim sucessivamente, ó. No M, o máximo é 18. Na N, o máximo é 32. Na O, o máximo é 32. Na P, o máximo são 18. E na Q, o máximo são 8, tá? Só que tem elementos químicos que não vão ter todas essas camadas, né? E não vão mesmo. Aí você vai olhar na tabela, você vai precisar da tabela para fazer os exercícios, certo? Então, se a gente pegar, vamos lá, vamos pegar o cloro, que vocês vão usar bastante, que é o número 17. Então, o cloro 17 está aqui. Ele tem 3 camadas. Então, ele tem a camada KLM. Na camada K, ele tem 2, que é o máximo. Na camada L, ele tem 8, que é o máximo. E na última camada dele, porque ele só tem 3, ele tem 7. Ele poderia ter mais, mas ele não tem, ele tem 7. Por isso que o elemento químico cloro é número 17. Porque 8 mais 10, 8 mais 2 são 10. Sobrou quanto? 7, porque o número de elétrons dele, o número atômico dele, é 17. Então, ele não pode ter aqui na distribuição eletrônica mais que 17 elétrons. Então, eles são distribuídos desta forma. Ah, então vamos lá, eu tenho um número fósforo, que é o 15. Muito bem. Vamos supor que eu não tenho a tabela periódica. Eu não tenho, tá? Vamos colocar ele aqui, quem que ele é que eu falei mesmo? Fósforo, né? Falei fósforo? 15, é. Fósforo 15.
Ai, tô sem minha tabela. Ai, meu Deus, e agora? Como que eu vou distribuir esses elétrons? Eu não sei. Fácil. Se ele tem 15, a primeira camada só pode ter 2. Certo? A segunda camada só pode ter 8, é o máximo. Tá na regra lá na tabelinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Então, o fósforo tem 8, mais 2 são 10, ok? Quanto falta para chegar no 15? Quantos elétrons estão faltando? 5. 5. É o 5 que vai na próxima camada dele. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, quando você for fazer a distribuição e você não tiver a distribuição eletrônica da tabela periódica que já está pronta, você pode ir fazendo pelas camadas. O máximo de elétrons em cada camada. E aí o que sobra fica na última, entendeu? Então, a gente sempre vai fazendo desta forma. Assim, vocês não erram. Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó. A próxima camada, que é a 3, cabe no máximo 18. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, do elemento químico de número 49. O 49, ele tem lá, ó. 2, 8, 18, 18 e 3. Então, ele tem vários elementos químicos, tá? Várias distribuições. Então, o ideal é fazer pela tabela periódica, tá? O ideal é vocês usarem a distribuição na tabela, tá? Aí vocês têm um deverzinho para fazer aqui, ó. Utilizando a tabela anterior, distribui os elétrons em cada uma das camadas dos elementos a seguir. Aí ele pede aqui para vocês colocarem as camadas. Então, vocês vão colocar Na11. Na11. Então, vocês vão colocar aqui, ó. Vocês não vão usar a tabela periódica, vocês vão usar essa tabela aí para fazer esse exercício. Vocês vão ver que depois vai ter uma diferencinha em alguns elementos químicos. Mas isso aí depois a gente explica, tá? E não esqueçam que a última camada é chamada de camada de valência, tá? Então, Na11. Na11. Como que nós vamos distribuir? Vamos lá, vai ficar assim, ó. K2, vírgula. L8, vírgula. 8, 9, 10. Sobrou quantos? 1. Qual é a próxima camada? M é igual a 1. Quem é a camada de valência? Essa aqui, tá? Então, vocês vão fazer dessa forma. São 11. A primeira camada pode ter 2, a segunda pode ter 8. Então, você está distribuindo, ó. 2 com 8, 10. Eu quero 11. Então, na última camada dele, que é o M, vai ficar 1. Este aqui é a camada de valência. Vocês vão fazer isso em todos que tem aí. Tudo bem? A gente Alguma tem que fazer dúvida? esse quadradinho também? Ah, eu fiz, por quê? Porque na apostila de vocês, na apostila não, nos exercícios do Moodle, tem bastante exercício sobre, acho que são 2 exercícios que falam bastante de camada de valência. Então, o último é a valência, tá? Eu só coloquei para destacar mesmo, para vocês não esquecerem desse nome, tá? Ficou alguma dúvida? Vocês vão distribuir aqui. Quinta-feira que vem nós vamos ver o item 12.3, que é a regra do octeto, que na verdade eu já falei, que é no máximo 8 elétrons, mas nós vamos estudar direitinho. E depois nós vamos aprender uma distribuição diferente, que é de Linus-Pauling, que é uma outra distribuição eletrônica, né? Que também é bastante usada, mas ela é um pouquinho mais difícil de fazer, tá? Então, distribuem aí os elementos nas camadas direitinho, usando essa tabelinha aí. Não usem a tabela periódica por enquanto, usem a tabelinha que tem aí das camadas, tá? E aí, quinta-feira que vem, a gente volta a conversar sobre isso. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tranquilo?
Então, por hoje é só. Um bom dia para vocês, um ótimo final de semana e até quinta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Beijo. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Tchau. Façam os Tchau, exercícios, Sora. hein? Tchau, queridas.